Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma apresentação de mais uma aula. Então, estamos aqui com a aula para o sétimo ano, tá? De ensino fundamental maior e com a disciplina de matemática e comigo, o professor Natanael Barreto, e o conteúdo é relação entre ângulos, tá bom? Aqui no próximo slide a gente vai ver alguns tópicos que a gente irá trabalhar na aula de hoje. Então vamos para o próximo slide. Então aqui no próximo slide nós temos os tópicos da nossa aula. Então a gente vai trabalhar três tópicos nessa aula. O primeiro tópico é soma dos ângulos internos de um triângulo, está aqui. Então a gente vai ver a relação entre os ângulos internos do triângulo. A gente vai ver a relação entre ângulo interno e externo, tudo bem? E a gente vai ver o teorema do ângulo externo. Então, esse primeiro slide aqui foi apenas para a gente saber os tópicos da aula de hoje. Então, vamos comentar aqui o primeiro tópico da aula de hoje. O primeiro tópico da aula de hoje é soma dos ângulos internos de um triângulo. Diz assim, em todo triângulo, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é igual a 180. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que se eu tiver um triângulo, deixa eu construir aqui, pessoal, um triângulo. Vou construir aqui esse triângulo. Vamos lá. Vamos construir aqui o triângulo. E aí... Pronto. Construir aqui um triângulo A, B, C. Ele está me dizendo o seguinte, ele está me dizendo que se eu pegar esse ângulo, vou chamar de Azinho, esse ângulo que eu vou chamar de Bzinho e esse ângulo que eu vou chamar de Czinho, ele está dizendo o seguinte, que em todo triângulo a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é igual a 180 graus. Ele está me dizendo que se eu pegar A mais B mais C, que é a medida das aberturas dos ângulos internos do triângulo, então ele está dizendo que se eu somar esses ângulos, eles têm que dar igual a quanto? A 180 graus. Então ele está dizendo que se eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, ele está dizendo que se eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, que são os ângulos internos, tá? Essa soma tem que dar igual a quanto? A 180 graus. Professor, como é que a gente prova isso? Eu vou fazer uma pequena demonstração, pessoal, até utilizando tópicos da aula anterior. Então, eu vou pegar bem aqui uma reta paralela, passando pelo vértice B, né, uma reta paralela ao lado AC. Vou pegar bem aqui, passando por esse vértice. Acho que dá para criar mais ou menos uma reta paralela. Se bem que eu acho que ela não está tão paralela, mas dá para criar. Eu vou só mudar a cor aqui do meu pincel. Colocar. Então eu vou criar aqui essa reta aqui, ó. Olha só. Eu criei essa reta R paralela ao lado AC. Então eu criei a reta R paralela ao lado AC aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Reta R paralela ao lado AC. Aí o que é que acontece? Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, se essa reta R é paralela a esse lado aqui AC, então esse lado BC aqui, ele é uma transversal a essa reta e essa reta, não é isso? Significa dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno com esse aqui. E o que a gente viu na aula passada? Ângulos alternos internos são iguais. Então significa dizer que se aqui é C, então aqui também vai ser quem? Vai ser C.
vai ser C aqui, ó. Vou só mudar a cor aqui. E aí a mesma coisa acontece aqui, ó. Se aqui é A, significa dizer que aqui também é A. Por quê? Porque esse ângulo e esse ângulo são alternos internos. Por quê? Porque isso aqui, ó, essa reta R é paralela com a reta AC. Logo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque eles são alternos internos. E ângulos alternos internos são iguais. Aí, beleza. Então, concluo que esse ângulo aqui é A, esse ângulo aqui já sei que é B, e esse ângulo aqui é quem? Que é C. Só que A mais B mais C está formando um ângulo de meia volta. Ó. Se eu perceber, eu tenho aqui a reta R, né? Ó, a reta R. E eu tenho aqui, ó, os ângulos A, B e C. E esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo seja de 180 graus. Ou seja, quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, tem que dar quanto? 180. Ou seja, quando eu somar o A mais o B mais o C, tem que dar quanto? 180. Isso aqui é apenas uma prova de que essa relação é verdadeira, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, pessoal, o que nos importa aqui nessa aula é saber que a relação entre os ângulos internos de um triângulo, eles somam 180 graus. Então, isso aqui é uma relação muito, mas muito importante. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, pessoal. Exemplo. Por exemplo, vamos determinar a medida do ângulo Y do triângulo a seguir. Vamos supor que eu tenho aqui 60 graus. Aqui eu tenho 50. E eu quero saber a medida desse ângulo Y aqui, ó. Isso aqui é um ângulo externo, porque ele está na região externa, ou seja, fora do triângulo. Eu tenho aqui o triângulo A, B e C. Aí eu quero encontrar a medida desse ângulo Y. Como é que eu faço? Olha só. Para mim encontrar esse ângulo Y, eu tenho que encontrar esse ângulo bem aqui, ó. Né? Esse ângulo aqui. Como é que eu vou encontrar esse ângulo aqui? Perceba o seguinte, pessoal. Se eu somar essa medida aqui, né, que eu vou pintar de azul escuro, aqui, ó, se eu somar essa daqui, mais essa, eu sei que tem que dar quanto? 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Só que aqui eu já tenho 60 mais 50, 110, não é isso? 110 para 180 falta quanto? 70. Então significa dizer que esse ângulo aqui, ó, é 70 graus. Por quê? Porque quando eu somar ele mais esse, dá quanto? 180. É só pegar, ó, 60 graus mais 50 graus mais 70 graus. Quando eu somar, isso aqui vai dar o quê? 180. Significa dizer que esse valor está correto. Aí, ó, eu pego aqui, ó, esse ângulo mais esse outro ângulo aqui, eles estão formando um ângulo de meia volta, como a gente já viu em aulas anteriores, ó. Então significa dizer que a soma desse ângulo mais desse ângulo é igual a quanto? Quando eu somar esse ângulo Y mais esse ângulo 70, tem que dar quanto? 180 graus. Então significa dizer que esse Y aqui é igual a quanto? A 110 graus. Por quê? Porque qual é o número que somado com 70 vai dar 180? 110. 110 mais 70 fica igual a quanto? 180. Então a gente também pode fazer por equação no primeiro grau, mas como eu não falei ainda de equação no primeiro grau, a gente vai fazer dessa forma. Tudo bem? Então vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico da nossa aula é relação entre ângulo interno e externo. Eu já acabei de fazer aqui essa relação. Preste atenção. Não, deixa eu construir uma outra figura aqui. Eu quero construir aqui um triângulo. Vou
construir aqui um triângulo. Pessoal, vamos aqui é um triângulo ABC que eu construí. Todo triângulo ou todo polígono, ele tem os seus ângulos internos e externos. Quando eu pego aqui, olha, e faço essa marcação, eu estou pegando os ângulos internos, né? Olha só, isso aqui é um ângulo interno, um ângulo interno e um ângulo interno. Só que quando eu prolongo esses lados aqui, por exemplo, olha, quando eu prolongo esse lado, por exemplo, quando eu prolongo esse lado, né? Vou só tirar esse Czinho daqui, botar ele bem aqui embaixo. Olha só, que coisa interessante. Primeira coisa, em todo polígono, eu tenho aquilo que eu vou chamar de ângulo interno, ó, dentro, na região interna do triângulo, ou do polígono, pode ser um quadrilátero também. Só que quando eu prolongo esses lados, né, eu acabo gerando ângulos externos, olha só. Aqui é um ângulo externo, eu vou chamar de Ezinho, tá? Vou chamar de E, vou chamar de E e vou chamar de E. Eu vou chamar esse aqui de I, que é um ângulo interno. Tudo bem? Beleza. Então a gente já sabe que em todo polígono, seja ele qual for, eu tenho os ângulos internos que são de dentro, eu tenho os ângulos externos que são quem? O de fora. Qual é a relação que eu quero mostrar para você? Pessoal, a relação entre um ângulo interno e um ângulo externo é que a soma do ângulo interno mais um ângulo externo é sempre quanto? 180 graus. Pessoal, olha, quando eu pego um ângulo interno mais o ângulo externo, no caso adjacente, tá? Porque não posso pegar esse com esse. Então tem que ser adjacente, ou seja, próximo aqui, tá? A gente já viu em aulas anteriores a definição de ângulo adjacente. Então se eu pego um ângulo interno e um ângulo externo que estão juntinhos, qual é a relação que existe entre eles? Que a soma deles são igual a quanto? A 180 graus. Foi o que eu fiz bem aqui, ó. No exercício anterior, eu fiz aqui, ó. Olha só um caso aqui. Eu perguntei quem era esse ângulo Y. Eu encontrei 70, ó. Aí eu percebo que aqui o 70 e o ângulo Y, eles são um ângulo interno e um ângulo externo, né? Ó. Então, qual é a relação existente entre eles? Que é a soma do ângulo externo mais o ângulo interno tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Então, o que eu utilizei aqui foi o segundo tópico da nossa aula, que é a relação entre um ângulo interno um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a quanto? A 180 graus. Ou seja, formam um ângulo raso. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a relação entre um ângulo interno e um ângulo externo. Que a soma deles tem que dar quanto? 180 graus. E aí, o nosso último tópico aqui que eu quero mostrar é o teorema do ângulo externo. Esse teorema ele é muito importante. O que é que o teorema do ângulo externo vai dizer? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui novamente um triângulo, tá? Vou pegar aqui, vou desenhar esse triângulo, pessoal. Que eu vou chamar de A, B e C. Aí eu vou destacar aqui esse ângulo A, esse ângulo B e esse ângulo
C. Suponhamos agora aqui que eu resolva prolongar um desses lados. Teorema do ângulo externo. Eu vou prolongar esse lado aqui. Perceba que o seguinte. Esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo externo, não é? Um ângulo externo, está fora do polígono. Ele é um ângulo externo adjacente ao ângulo B aqui. Só que qual é a relação desse ângulo externo com os outros ângulos internos? Existe a seguinte relação, pessoal. O ângulo externo ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, perceba que esse ângulo externo ele está colado com esse ângulo B aqui, né, que é um ângulo interno. Toda vez que eu ver essa situação, um ângulo externo, eu sei que ele é igual a um ângulo interno não adjacente a ele mais o outro ângulo interno não adjacente a ele. Ou seja, resumindo a história aqui, um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. O que é que significa dizer, professor? Que qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos que não está ligado a ele. Olha só, eu tenho três ângulos internos, esse e esse. O único que está ligado ao ângulo externo aqui é o B, não é? Então significa dizer que o E é igual ao A mais o C, ou seja, que é os dois que não estão ligados a ele. Professor, cite outro exemplo. Por exemplo, pessoal, vamos supor que eu pegue aqui e construa esse ângulo externo aqui, ó. Vamos supor que eu vou construir esse ângulo externo. Olha só, construir bem aqui um ângulo externo. Ó. Olha só aqui um ângulo externo aqui, ó. Eu vou chamar de E1, tá? Só para não confundir com esse aqui. Esse ângulo E1, ele é um ângulo externo, não é? Só que ele está desse lado aqui agora. Quem é que está ligado a ele? O C. Então significa dizer que ele é igual ao A mais o B. Por quê? Porque o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes, ou seja, que não está ligado a ele. Ou seja, ele é igual, nesse caso aqui, ao A mais o B. Ó. Mais um exemplo, pessoal, para finalizar bem aqui a história. Se eu pegar, por exemplo, esse prolongamento, olha só, eu acabei gerando um outro ângulo externo. Olha aqui esse ângulo externo. E2. E2 é um ângulo externo, né? Ele está ligado a quem, pessoal? O E2. Ele está ligado ao A, não é? Então significa dizer que ele é igual à soma do B mais o B mais o C. Então, olha só, isso aqui vai encerrar a aula de hoje. Então, a gente tem o teorema, na aula de hoje a gente tem quem? 3 tópicos. A gente viu que a soma dos ângulos internos é 180 graus. A gente viu que um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a quanto? 180 graus. E a gente viu que qualquer ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Eu vou resumir agora aqui nesse slide. Olha só. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Não está muito retinho, né? Porque eu estou sem minha régua. Vou chamar isso aqui de A, de B e de C. Aí eu vou chamar isso aqui de Azinho, vou chamar isso aqui de Bzinho, vou chamar isso aqui de Czinho. Eu sei da primeira relação aqui, do primeiro tópico, que A mais B mais C é igual a 180 graus. Eu sei também
do segundo tópico que se eu pegar, por exemplo, um ângulo externo, vou pegar aqui, olha só, eu vou até mudar de cor. Eu tenho um ângulo externo aqui, vou chamar de E. Eu sei que esse ângulo externo mais o ângulo interno aqui, ó, adjacente a ele, que é o ângulo A. Se eu somar esse ângulo externo mais esse ângulo interno, a soma tem que dar quanto? 180 graus. E eu sei também que esse ângulo externo, ele é igual, né, ó, ele pode ser igual à soma de quem? De B mais C. Que são os dois ângulos que não está colado nele. Só para me fazer uma aplicação desse ângulo bem aqui, pessoal. Lembram do primeiro exercício que eu coloquei? Que era para a gente calcular o valor de y aqui. Lembra como foi que eu calculei, né? Aqui, olha só, para vocês verem, esses três tópicos aqui, eles acabam sendo quase a mesma coisa, tá? Na verdade, eu posso dizer que eles são a mesma coisa. Olha só, como eu utilizei esses três tópicos naquela questãozinha. Vamos lá. Nessa questão, eu pedi para me encontrar o valor de y, não foi? Esse valor aqui de y. O que foi que eu utilizei primeiro? Eu utilizei o primeiro tópico, que é a soma dos ângulos internos, para encontrar esse 70. Depois, eu utilizei o ângulo externo mais o ângulo interno igual a 180 para encontrar o y. Mas se eu quisesse, eu poderia ter aplicado o seguinte, o y é 110, não é? Deixa eu aplicar o terceiro tópico. Esse aqui não é um ângulo externo, y. Esse ângulo ele é igual à soma dos outros não adjacentes a ele. Quem seria? O 60 e o 50. Então, eu posso dizer que como o y é um ângulo externo, ele é igual ao 60 mais o 50. Então, o y seria igual a quem? 60 mais 50, 110 graus. Tudo bem? Então, pessoal, esses três tópicos que a gente viu está no livro de vocês, na página 164, 165, 167. Tudo bem? Então, essas são as páginas do livro, né, no qual se encontra esse conteúdo. Agora, vamos para a atividade. Então, ó, a atividade aqui, a atividade, pessoal, se encontra nas páginas. Deixa eu ver aqui no livro de vocês. Página 165, 166 e página 167. Quais são as questões, professor, que eu vou fazer dessas páginas? Pessoal, vocês vão fazer as questões. As questões 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 82 não, 81 e
83. Tudo bem? Então, essas são as páginas aqui, ó, e as questões, tudo bem? Da aula de hoje. E aí, para quem não tem o livro, eu vou estar produzindo um material em PDF, tudo bem? Então, bons estudos, tá? Bons estudos e um abraço do professor Natanael, tá? Qualquer dúvida, entre em contato no telefone 98 985 58 7707. Um abraço e até a próxima.